Livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 10, parte B, do versículo diz assim: Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, aqui a história nos fala a respeito de Mefibosete. E eu quero aqui trazer para vocês essa palavra. O texto fala que Israel estava naqueles dias vivendo uns momentos difíceis. Israel estava naquele dia vivendo, houve guerra, né? A palavra do Senhor diz que houve guerra entre a casa de Saul com a casa de Davi, porém a casa de Davi prevaleceu. E ali o rei Saul ficou muitos anos perseguindo o rei Davi. A palavra do Senhor fala que houve perseguição por muitos anos, onde mais ou menos aí foi em torno de 10 anos que Davi teve a sua vida vivia errante de um lado para o outro, fugindo do rei Saul, porque o rei Saul não lhe dava paz. O rei Saul sempre perseguia Davi, inconstantemente. Por que teve tantas perseguições e houve essa perseguição até o último momento? Porque o rei Saul Deus tomou o trono do rei Saul, porém o rei Saul não quis submeter, que Deus havia tirado ele do trono, que Deus havia reprovado, que Deus havia tirado o rei Saul ali, para que não reinasse mais em Israel. Porém, ele não obedeceu, ele se manteve no poder, mesmo sabendo que Deus o havia rejeitado, mesmo sabendo que Deus havia destituído do cargo. Não adiantou o profeta Samuel ir ali falar para ele que Deus havia rejeitado, que Deus havia já passado o seu trono para alguém que era melhor do que ele, mas ele não quis largar o osso, ele não quis sair do trono. Ou seja, ele ficou ali no trono sendo desobediente, sendo infiel a Deus, envergonhando o governo, o reino, envergonhando a graça, a autoridade que um dia Deus havia constituído para ele. Ou seja, ele permaneceu ali no reino por desobediência, porque ele era exaltado, porque ele não queria passar o seu trono para um jovem, o qual Deus tirou, o qual Deus havia escolhido Davi para reinar em seu lugar. Deus havia escolhido Davi para ser rei. Por isso que o rei Davi tanto perseguiu, tanto invejou Davi, e foi inúmeros anos, foi 10 anos de sofrimento. Davi vivia nas cavernas fugindo, Davi vivia de cidade em cidade, Davi vivia morando nos matos, Davi vivia sofrendo perseguição, porque sempre o rei Davi enviava sua comitiva, os seus soldados para perseguir Davi, para matar Davi, e em todo o tempo o Senhor guardando Davi, porque Davi era o escolhido para ser rei. E diz a palavra do Senhor que houve diversas guerras entre os filisteus. Os filisteus eram os inimigos número 1 de Israel. Os filisteus também não davam sossego para Israel. Os filisteus sempre estavam ali no encalço. Quando não era de Saul, também estava no encalço de Davi, porque Davi, mesmo ele não sendo rei ainda, ele lutava as guerras do Senhor, ele lutava a favor de Israel. E ali nós sabemos que a maior parte da nação de Israel, a maioria, tudo era com Davi, e alguns outros com o rei Saul. Porém, como eu citei, houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém a casa de Davi prevaleceu. Por que prevaleceu? Porque Deus era com Davi, ele era escolhido para ser rei, e Saul já tinha sido reprovado, rejeitado pelo Senhor. E diz a palavra do Senhor que um certo tempo Israel estava em guerra, e Saul com seus homens ali em guerra contra os filisteus. Porém, diz a palavra do Senhor que todos os filhos de Saul morreram em batalha.
Jonatas morreu em batalha, e também o rei Saul morreu em batalha. E diz a palavra do Senhor que Davi, ele só assumiu o reino, o trono, só quando Saul morreu. Embora ele sabia que era ele que Deus havia escolhido para ser sucessor de Saul, mas ele jamais ousou tomar o reino se antes do tempo certo. Então Davi, desde o período que Davi foi ungido rei, lá no campo, junto com as malhadas, junto com as ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando Deus enviou profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, ungir um rei, diz o texto que passou todos os filhos de Jessé. Porém, Samuel perguntou: acabaram-se os mancebos? E o seu pai Jessé disse: não, ainda existe o menor, que está lá no campo apacentando as ovelhas. E naquela época, meus amados, o filho que era escolhido para apacentar os rebanhos, as ovelhas, era o filho mais desprezado. Era o filho que nem seu pai dava nada por ele. Era o filho rejeitado por todos. Então Davi estava ali no campo apacentando as ovelhas de seu pai, mas Deus enviou o profeta Samuel. E o profeta Samuel disse: enquanto o menor não chegar, nós não iremos nos assentar à mesa. Ou seja, foi enviado ali então para que Davi viesse até sua casa, e ali Davi foi ungido rei diante do seu pai, diante de todos os seus irmãos. E ali o profeta Samuel, com sua botija de azeite, derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, e ali ungiu ele a rei de Israel. Isso, Davi tinha em torno de uns 16 para 17 anos, era ainda jovem, era um adolescente. Mas o Senhor, quando chama alguém, quando separa alguém, ele pode estar lá dentro, tá no ventre da sua mãe. Que se o Senhor ungiu, se o Senhor separou, quem é o homem para impedir? Quem é o homem para tentar perseguir? Quem é o homem para oprimir? E assim Davi, pós essa unção, Davi não teve mais paz no sentido de perseguição. Pós Davi ser ungido a rei, embora ele ainda era criança, depois que essa unção foi derramada sobre a sua cabeça, Davi contraiu diversos inimigos. Davi foi levado em guerra, em batalha por diversas vezes. Davi enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor dos Exércitos, e ali Deus deu vitória para Davi, e Davi matou o gigante de Golias. E desde então Davi nunca mais perdeu guerra, porque o Senhor era com Davi. Deus estava na frente, na peleja, guardando Davi, dando vitória para o povo de Israel. Então ali, diante de tudo isso e mais, depois que Saul foi rejeitado, Deus rejeitou Saul, diz a Bíblia que o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul. Que espírito mal era esse? Demônio. O demônio vinha atormentar Saul. Por que os demônios já estavam atormentando sem que Saul um dia profetizou em nome do Senhor dos Exércitos? Um dia ele profetizou, mas ele saiu dos propósitos, ele começou a cair, ele começou a declinar, ele começou a pecar, ele começou a desobedecer, e ele começou a pecar e tentar justificar o seu pecado. Eu quero te dizer, meus queridos, que quando nós pecamos, que quando nós falhamos, não tenta você justificar, confessa o seu pecado diante do Senhor, confessa tudo que você fez, se pecou, se caiu, se prostituiu, o que quer que seja que você tenha feito, dobre o teu joelho diante do Senhor e confessa: Senhor, eu fiz isso e isso, eu caí, eu pequei, eu adulterei, eu prostituí, eu fiz aquilo que não agradava o Senhor, então me perdoa. É isso que nós temos que fazer. Porém, o rei Saul, ele justificava, ele não confessava, ele justificava. E Deus não quer as nossas justificativas, Deus quer a nossa confissão. Nós devemos confessar os nossos pecados diante dele, e assim ele vai nos perdoar. Então o rei Saul fez inúmeras coisas que fez o próprio Deus o reprovar. Meus amados, vão curtir na tela, vão tocando aí, vão tec na telinha, vão compartilhando. Compartilha a live, que eu só estou iniciando, isso aqui é apenas uma introdução. Vão curtindo a live e vão tocando aí, meus amados. E diz o texto que, após tudo isso ter acontecido, Davi, ele viveu sendo perseguido
por Saul por mais de 10 anos. Davi passou prova, Davi sofreu, ele não só viveu toda essa perseguição pelo rei Saul, mas Davi ficou doente, Davi passou necessidade, Davi foi humilhado, Davi foi rejeitado, mas sempre quando Davi entrava em batalha, em guerra, o Senhor era com Davi. Deus fazia Davi ganhar a guerra, Deus fazia Israel vencer através da obra, do projeto que ele tinha na vida de Davi. E diz o texto que muitas aflições e angústias o rei Davi passou até ele assumir o seu trono. Diz a palavra do Senhor que pós essa última guerra que aconteceu, que o rei Saul participou ali dessa guerra, os seus filhos foram mortos e ele também morreu. Ele também foi morto ali naquela batalha, naquela peleja. E assim então, só após a morte do rei Saul, que Davi assumiu o trono, que Davi foi ali ungido, tomou posse. Ungido ele já tinha sido, ele tomou posse ali do reinado para reinar em Israel. E diz o texto que pós a morte de Saul, Jonatas e todos os seus filhos, diz, após Davi ter assumido o trono de Israel, um certo dia Davi estava tranquilo ali no seu reino, estava ali pensando, e também lembrou Davi da aliança que um dia ele fez com Jonatas. Davi, ele era amigo de Jonatas, ou seja, eles tinham amizade de irmãos, de amigos ali. Mesmo Jonatas sendo filho de Davi, Jonatas fez aliança com Davi. E essa aliança era... Jonatas, ele sabia que um dia Davi iria assumir o trono. Ele não sabia bem o que iria acontecer com ele nem com seu pai, mas ele sabia que Davi sim era o escolhido de Deus, porque Davi contara ele um certo dia que ele foi o escolhido para reinar no lugar de seu pai. Então Jonatas ele já sabia que não era ele, que não seria ele o sucessor do pai, e sim Davi, porque Jonatas não tinha esse interesse. Jonatas não tinha essa ambição igual Saul tinha. Saul não saiu do trono por ambição, por ganância, por não querer perder a sua autonomia, a sua autoridade de rei. Mas diz o texto que Davi e Jonatas fizeram essa aliança. Então Davi lembrou que um dia fez essa aliança com Jonatas. E ali Davi um dia, aqui no capítulo 4, Davi se lembrou da aliança que ele fez e também se lembrou da casa de Saul. Diz o texto que, e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu faça de benevolência por amor de Jonatas, para que eu haja de benevolência, de bondade por amor a Jonatas. E diz o texto que havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e mandaram chamar esse Ziba, e pediram que viesse falar com o rei Davi. Então Ziba se apresentou diante do rei, e o rei perguntou, você é Ziba? E ele respondeu, sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou, existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade e benevolência para com ele? Então Ziba lhe respondeu, ainda existe um filho de Jonatas, meu senhor, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, e onde ele está? E Ziba respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui eu paro para falar com vocês a respeito de Lodebar. Lodebar é uma cidade, era uma terra onde ninguém queria morar, era uma terra onde ninguém queria colocar os seus pés. Lodebar significa terra de sofrimento, terra do esquecimento, terra de aflição e dor. E Mefibosete se encontrava nesta cidade, onde havia só escassez, pobreza, miséria e dor. E ele estava ali na casa de Maquir.
E ali o rei mandou chamar Mefibosete. E diz a palavra do Senhor que quando Ziba falou que existia, sim, que era Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto do rei Saul, ele mencionou ao rei que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ou seja, eu não sei qual foi a intenção de Ziba, se foi para relatar ao rei que Mefibosete era um aleijado, ou quis relatar ao rei para que se condoesse, se tivesse, ou seja, para que talvez tentasse menosprezar ainda mais Mefibosete, dizendo que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Porém o rei não se importou com o que ele ouviu ao dizer que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. O rei mandou chamar. O rei quis conhecer Mefibosete. Ele quis que viesse Mefibosete até a sua presença, e também não se importou se Mefibosete se encontrava lá no monturo, lá no lixo, lá na sarjeta. Não, o rei Davi, ele quis chamar Mefibosete. E eu quero te dizer o seguinte, que naquela época era costume, era tipo uma tradição, que o rei que assumia as demais nações, quando o novo rei assumiu o governo, geralmente ele mandava matar os seus inimigos, ou então poderia ser até mesmo ser o seu antigo sucessor, ele mandava matar, era tipo uma tradição, mas Davi quis agir diferente. Davi quis abençoar quem quer que fosse da linhagem do último rei, independente se Davi sofreu. Pensa no homem que sofreu com o rei Saul, que foi Davi. Davi tinha motivo de sobra para odiar Saul, porque Davi não tinha feito nada a Saul, portanto Saul odiava Davi. Saul perseguiu Davi constantemente. Davi não teve paz. Nesses 10 anos de perseguição, Davi sofreu tudo que você possa imaginar, de fome, frio, escassez de tudo, morando em mato, morando no deserto, morando nas cavernas, habitando de um lugar para outro. Ele não teve paz. Então Davi tinha motivo de sobra para odiar Saul. Mas Davi, a palavra do Senhor diz o quê? Que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Davi não tinha um coração rancoroso, Davi não tinha um coração mau. Tanto é que ele usou de benevolência, de misericórdia, de bondade para com Mefibosete, por causa do pacto, da aliança que um dia ele fez com seu pai, que foi Jonatas. E como eu citei, era naquela época comum o novo rei exterminar toda a descendência do rei anterior. Porém, Davi não quis agir dessa forma. Davi agiu diferente. Davi, ele quis honrar, abençoar Mefibosete. Diz o texto que Davi então mandou Ziba chamar Mefibosete. E ali Ziba foi buscar Mefibosete. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Ele se prostrou porque ele estava diante agora de um grande rei. E esse rei, ele sabia que esse rei, o seu avô, o odiava, o avô o menosprezava. O seu avô queria matá-lo. Então Mefibosete temeu também estar diante do rei, porque ele pensou, agora pronto, agora só restou eu da linhagem do meu avô. Certamente o rei mandou me chamar para me matar. Então ele se prostrou ali em sinal de humilhação, de temor, de reverência. Então ele se humilhou ali diante do rei Davi. E disse Davi: Mefibosete, aleluia. E ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você se assentará sempre à minha mesa para comer.
Imagino que diante dessas palavras, Mefibosete, ele tentou assimilar que ele não estava acreditando no que ele estava ouvindo. Ele, como assim? O rei me mandou chamar porque ele vai restituir as terras do meu avô, as terras do meu pai. Vai me dar novamente as terras do meu pai. E eu vou me assentar todos os dias à mesa com ele. Assim, Deus fez com que Davi agisse de bondade e misericórdia para com Mefibosete. Mefibosete ali foi honrado diante de todos os servos de Saul, de Davi, diante de todos os soldados de Davi, diante de toda a casa de Davi. E todos ali tinham que ver todos os dias Mefibosete se assentar à mesa para comer. E se assentar à mesa para comer era algo assim, que só poderia se sentar à mesa do rei quem era filho do rei, ou esposas do rei, ou um príncipe, ou um outro rei, algum convidado nobre. Então Mefibosete foi honrado ali diante de todos, e ali ele pôde reconhecer que Deus de fato não havia se esquecido dele. Porque quando aconteceu isso com Mefibosete, que ele ficou aleijado, ele tinha apenas 5 anos. E ele ficou aleijado porque a sua ama, veio a notícia que seu avô e seu pai haviam morrido. Então a ama pegou Mefibosete para fugir, porque a matança era grande, não restou ninguém da linhagem de Saul. Foi grande a matança. E ali a babysitter, sua ama, pegou Mefibosete e saiu. Então, ou seja, veio como um filme na cabeça de Mefibosete. E ele fala, meu Deus, como assim o Senhor está me honrando, o Senhor está me restituindo as terras de meu pai, usando aqui o rei para me restituir. Eu achando que o rei iria me matar, porque é normal, mas eu estou aqui agora sendo honrado pelo rei. E ali Mefibosete, imagino que Mefibosete se inclinou novamente diante do rei em gratidão, em reverência, em agradecimento ao rei. E diz a palavra do Senhor que tudo que pertencia ao rei Saul foi dado novamente a Mefibosete. Ou seja, Mefibosete, ele pôde herdar novamente as terras que eram de Saul, e assim ele poderia contratar servos ali para trabalhar para ele, e ali cultivar a terra e fazer dinheiro e fazer fortuna, porque ele não podia trabalhar, ele não tinha mais suas pernas. Mas ele tinha agora poder aquisitivo, onde ele podia contratar pessoas para trabalhar para ele. Então, ou seja, o Senhor não só honrou Mefibosete, como o Senhor deu dignidade novamente para Mefibosete. Porque Mefibosete se encontrava lá em Lodebar, terra de aflição, terra do sofrimento, terra de escassez, terra de miséria, um lugar sujo, um lugar de pobreza, um lugar de dor. Mas o Senhor tirou, usando ali, Davi tirou Mefibosete daquele lugar de aflição e lhe colocou para morar nas terras que era do seu avô, e ali ele foi honrado pelo rei. E diz a palavra do Senhor que Mefibosete todos os dias se assentava à mesa do rei para comer com o rei. Eu quero te dizer, meus queridos, que eu não sei qual foi o sofrimento, a dor, a tragédia, o martírio que você enfrentou no decorrer da sua trajetória, da sua vida. Mas eu quero te dizer que tudo há um tempo. Há um tempo determinado para Deus. Eu quero te dizer nessa tarde que Deus vai te tirar de Lodebar, que Deus vai arrancar você da terra do sofrimento, que Deus vai fazer você sair desse estado deplorável e vai te honrar, vai te abençoar, vai restituir tudo aquilo que Satanás roubou, vai restituir a você tudo aquilo que foi tomado. O Senhor levantará pessoas, o Senhor levantará vidas para te ajudar, para te honrar, para te fortalecer, não só na sua fé, não só na sua vida com Cristo, mas também na sua vida
material. O Senhor hoje quer restituir tudo aquilo que foi lhe roubado, todos os sonhos que foram perdidos, tudo aquilo que ficou para trás. Ele quer te restituir, Ele quer te honrar diante da sua família, homem. Ele quer te honrar diante da sua família, mulher. Ele quer te restituir tudo aquilo que você perdeu, a sua dignidade, a sua esperança, o seu amor próprio. O Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te abençoar. Ele vai te tirar de Lodebar e vai fazer você se assentar à mesa do rei. Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Assim como Deus cumpriu a promessa que um dia Ele tinha feito a Davi, quando ele tinha apenas 17 anos, estando ele lá no campo com as ovelhas malhadas, estando ele lá no mato, estando ele sozinho ali, o Senhor fez promessas a Davi, e o Senhor cumpriu as promessas que um dia Ele fez a Davi. Ele também vai fazer as promessas que Ele tem na tua vida se cumprir. Então somente permaneça no prumo, permaneça no propósito, permaneça na direção que Deus te colocou, no caminho que o Senhor te colocou. Não desvia a tua fé nem para a direita nem para a esquerda, mas olha para o alvo, e o teu alvo é Cristo. É Ele que vai te restituir, é Ele que vai fazer você se assentar à mesa do rei, é Ele que vai te honrar diante de todos, é Ele que vai te tirar da terra de Lodebar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus queridos, Mefibosete foi honrado por Deus e foi honrado pelos homens. Ele não só foi restituído, não foi só restituído as terras que eram do seu avô, mas também foi honrado diante de todos, porque da linhagem de Davi não, da linhagem de Saul não escapara ninguém, da linhagem de Davi de Saul não havia ninguém, apenas Mefibosete. E eu quero te dizer, não importa se você se encontra aleijado, sem as pernas ou sem os braços, o Senhor vai te levantar, vai te fortalecer, vai te revestir de graça, de autoridade, de unção, para que você possa confiar e acreditar que dias melhores virão, que dias melhores vai acontecer. Eu quero te dizer, meu querido, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, que a glória da segunda casa será maior que da primeira. No caso aqui de Mefibosete, ele teve o seu pai, o seu avô e seu pai eram homens de prestígio, eram homens de honra, mas devido a tudo que aconteceu, eles não só perderam tudo que tinha, mas também perderam a vida. O Senhor vai restituir. Portanto, a glória da segunda casa foi maior na vida de Mefibosete. O Senhor honrou Mefibosete e Ele te honra nesta tarde. Ele te chama nesta tarde. Vinde a mim. Se arrependa, porque eu quero honrar a tua vida. Eu quero tirar você desse estado de humilhação. Eu quero tirar você dessa terra de Lodebar. Eu quero tirar você dessa terra de pecado, de pobreza, de aflição. Eu quero te levantar, eu quero te ungir, porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem chamada na vida de homens e mulheres que estão aqui nesta tarde. O Senhor tem obra contigo. O Senhor quer abençoar a tua vida. Não olha para a circunstância, não olhe para a matança, não olhe para a perca financeira, não olhe pelo que você perdeu, olhe pelos horizontes que estão se abrindo novamente, olha pela graça que Deus está te dando novamente, pela a promessa que o Senhor está te restituindo e cumprindo na sua vida. Assim como foi com Mefibosete, assim como Deus usou o rei Davi para honrar Mefibosete, o Senhor também, o rei santo de Israel, o guarda de Israel que não dorme, também irá te honrar. Aleluias. Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nesta tarde? É uma palavra breve, mas uma palavra bem objetiva, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, de fé. Não importa a luta, não importa qual foi a dor qual você enfrentou em Lodebar, apenas
Creia que a vitória chegará, que tudo será restituído e que novos caminhos, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nessa tarde? Creia e toma posse, porque o Senhor irá te restituir o que você perdeu. O Senhor irá trazer de volta aquilo que não existe na tua vida. O Senhor irá te restituir. O Senhor irá mover céus e terra para honrar a tua vida, para te abençoar. Então receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus